Então vão chegando, vão se ajustando um ao outro, né? Assim também com Deus. Quanto mais tempo você passar com Deus, com as coisas de Deus, maior intimidade você vai ter com Deus. Quanto mais tempo lendo a Bíblia, quanto mais tempo orando, jejuando, mais tempo fazendo a obra de Deus. Quanto mais tempo você passar com Deus, mais comunhão você vai ter com Deus, mais intimidade você vai ter com Deus. Então é preciso você tirar o tempo das outras coisas. Não tem jeito de você ter muito tempo para Deus se você tem muito tempo para as outras coisas. Não tem jeito. O tempo é curto. O dia só tem 24 horas. Então se você tirar aí as 8 horas que você gasta aí dormindo, por exemplo, ou pelo menos que você gasta aí se preparando para dormir e acordar, então esse tempo aí, olha só, não tem jeito de tirar. É um tempo já certo. O tempo que você faz as suas refeições também não tem jeito de tirar. O tempo que você trabalha também não tem tempo para tirar aí. Então você vai ter que tirar algum tempo de algum tempo que você já usa. Então olha só, eu levanto 5 horas da manhã para orar. Olha aí, então eu tirei um tempo do sono. Olha aí, você pode fazer isso. Levantar mais cedo. Jesus disse, entra para o teu quarto, fala com o teu pai secreto, né? Então você faça isso, um tempo de oração. Lá no trabalho, você tem um tempo para falar de futebol, um tempo para falar de novela, um tempo para se divertir ali, um tempo de um descansozinho, intervalo. Então esse é o tempo que você pode dar para Deus. Olha aí. Então você vai fazer isso, você vai tirar mais tempo. Agora, para você ter mais tempo para Deus, você tem que tirar mais tempo que você tinha para o mundo. Você tinha tempo de assistir um futebol 2 horas? Essas 2 horas dá para você orar 1 hora e ler a Bíblia 1 hora. Olha só. Você dedicava um tempo para a novela? Olha, esse tempo da novela dá para você dedicar. É 1 hora, 2 horas de novela que você assiste. Então, esse tempo você se dedica mais para Deus. Separa esse tempo para Deus. Você passava 1 hora, 2 horas assistindo um jornal, essas coisas, ou filme e tal. Olha, tira esse tempo e passa para Deus. Você vai aproveitar melhor esse tempo e vai ter maior intimidade com Deus. Então, olha só, Jesus, ele sabia que não tinha como os discípulos começarem uma igreja e essa igreja crescer sem o poder do Espírito Santo em operação, sem a comunhão com o Espírito Santo. Então, ele não disse, olha, agora vamos pregar para todo lado. Não, ele disse, primeiro vocês vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois vocês vão sair pregando o Evangelho. Olha aí. Assim também todo crente tem que saber que você precisa dessa intimidade com Deus, para dessa intimidade vir o poder para você fazer a obra de Deus. Então o crente é batizado no Espírito Santo e vai orar em línguas, vai se edificar, se tornar forte. Para quê? Para que ele possa combater as forças inimigas. Olha, e é como carregar a bateria de um carro. Então você orando, você vai sendo carregado. Você vai ler na Bíblia, você está sendo carregado. Olha aí. Você vai jejuando, você vai sendo descarregado. Olha aí. É uma coisa interessante. Você orando, você está carregando a bateria do Espírito. Você lendo a Bíblia, você está carregando a bateria da alma. Agora o corpo não pode ser carregado. Quanto mais você come, mais você vai se interessar pelas coisas do mundo. Quanto mais cheio, se você for com um culto, acabar de jantar e ir com um culto, o culto não vai ter tanta graça. Não vai ser tão espiritual. Você está com a barriga cheia, fazendo digestão. O sangue está no estômago. Falta no cérebro. Olha aí. Às vezes vai dar sono. Né? Então, olha só. O corpo ele tem que ser o quê? Controlado. Então, para ele é o jejum. Então, você tira a carga dessa bateria do corpo. Para que ele fique fraco e o espírito possa ficar mais forte. Vamos à parte 2, então, que diz: o fruto do Espírito evidencia o caráter de Cristo em nós. Tópico 1, o que é caráter? Tópico 2, caráter gerado pelo Espírito Santo. Tópico 3, novo estilo de vida. Então, tópico 1, o que é caráter? Segundo o dicionário Alves,
é a qualidade inerente ao indivíduo, desde o nascimento, temperamento, índole. Nossas ações e frutos identificam o caráter de Cristo em nós. Quem pela fé recebe a Jesus Cristo como Salvador passa por uma transformação interior, recebendo uma nova vida, ou seja, uma nova maneira de pensar e agir, como está em 2 Coríntios 5,17. O caráter de Cristo é evidenciado em nossas vidas por nossas ações. Então é claro que nos dicionários, lá dizem que é aquilo que é imprimido na pessoa, ao nascer ele já nasce com aquilo, mas aqui para nós não é assim. Aqui é o nascer de novo que vai produzir isso. Não é o nascer como ser humano na terra, porque nós nascemos com a semente do pecado, vinda de Adão. Nós não parecemos com Deus quando nascemos, nós parecemos com Adão. Então a nossa índole, nosso caráter aí, que ele fala aqui também até do temperamento, mas tudo o que vem da carne, vem da semente de Adão. Então nós não nascemos perfeitos. Nascemos com a semente do pecado. E a tendência nossa é produzir no reino da carne, no reino de Satanás, e não no de Deus. Então olha só. Agora nós precisamos nascer de novo. Para nascer de novo precisa morrer. Então quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, existe o quê? Uma morte aí. Nós morremos para o passado, para a vida velha, para o pecado. Nascemos de novo, agora para o reino de Deus, para uma vida frutífera, agora no Espírito. Então agora é uma vida nova, nova condição, nova maneira de se comportar, de agir, de falar, de vestir, de tudo. Tudo é novo, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Então agora, se antes nós parecíamos com Adão, agora nós vamos parecer-nos com o segundo Adão, que é Cristo. Então nós temos que nos parecer com Cristo. Olha aí. Agora nós vamos buscar o que? A personalidade de Cristo, o caráter de Cristo. Jesus odiava o pecado. Jesus não tinha comunhão com pecadores. Veja bem, ninguém convencia Jesus do pecado. Jesus passava horas e horas orando. Olha, metade do ministério de Jesus era curando as pessoas, era fazendo milagres. Olha aí, será que nós parecemos com Jesus mesmo? Ele demonstrava o amor de Deus para com as pessoas, falando de Deus para as pessoas e demonstrando que Deus estava vivo, que amava as pessoas, demonstrando através de ações. Será que nós estamos parecidos com Cristo? Será que nós estamos combatendo o pecado? Será que nós estamos condenando o pecado das pessoas? Como é que nós estamos vivendo? Será que estamos parecidos com Cristo mesmo? Ou será que nós estamos cada dia mais em amizade com o mundo? Cada dia concordando mais com o mundo? Cada dia nos adaptando mais ao mundo? Amamos as coisas do mundo, o futebol, as novelas, os filmes. Será que Jesus faria isso? Então, temos que mudar isso. Nós temos que nos parecer com Cristo. Nós não somos cristãos? Então, temos que nos parecer com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O mundo não significava mais nada para o apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele desejava estar com Cristo, estar no céu. E ele estava na terra porque tinha que ganhar almas, tinha que produzir aqui para que as pessoas fossem salvas. Mas não porque ele quisesse viver na terra. Ele não amava nada da terra. Ele amava as pessoas, porque Deus ama as pessoas. Mas ele não tinha atração pelas coisas do mundo e o mundo não conseguia atraí-lo. Olha só. Esse é o viver que Deus espera de nós, o viver no Espírito.
Tópico 2, então, caráter gerado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo habitaria em nós, João 14,17. Ele, em nós, faz com que a nossa natureza adâmica seja destronada. O velho eu morre, por isso temos condição de negarmos a nós mesmos. Mateus 16:24. Precisamos ter consciência de que o Espírito Santo trabalha em nós, não somente para nos conceder dons e talentos, mas para nos transformar. Infelizmente, muitos não dão lugar ao Espírito, impedindo que ele os transforme. O Consolador trabalha em nós à medida que lhe permitimos. Deixe o Consolador transformar todo o seu ser. Glória a Deus. Olha, Jesus disse, o Espírito Santo estará convosco e em vós. Então ele está dentro de nós. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Então, é uma pessoa que mora dentro de nós. Você já falou com essa pessoa hoje? Você já perguntou alguma coisa para essa pessoa hoje? Ah, eu quero comprar uma coisa. Compra ou não compra? Quero viajar. Viaja ou não viaja? Essa roupa, te agrada ao Senhor ou não? Esse hino que eu vou cantar, agrada ao Senhor ou não? O que o Senhor acha que eu devo pregar? Onde o Senhor acha que eu devo ir? Você falou com essa pessoa? Essa pessoa mora dentro de você. É uma pessoa, sabe tudo a seu respeito. Olha só. Então, o viver no Espírito indica que você tem comunhão com esse Espírito Santo, que você depende desse Espírito Santo, que você consulta esse Espírito Santo. Olha só, é um viver diferente, viver no Espírito Santo. Esse Espírito, além de nos conceder os dons do Espírito Santo, o poder para fazermos, para realizarmos a sua obra, ele também nos conduz a um novo viver. Ele também muda o nosso caráter. Antes nós nos dedicávamos, nos inclinávamos para as coisas da carne. Nós tínhamos prazer em quê? Nas festinhas, né? No comer muito, nos divertir, em pecar. Agora não. Nosso prazer é estar com Deus, estar em comunhão com Ele. Nós amamos mais passar 2 horas orando do que 2 horas no futebol, na novela ou numa festa. Olha só, para nós é mais importante essa comunhão. Nós nos interessamos mais em abençoar as pessoas, em orar pelas pessoas, do que estarmos escutando alguém pregar, alguém ensinar. Nós queremos participar, queremos agir, queremos ser instrumentos de Deus, canais de Deus. Nós amamos fazer a obra de Deus, ganhar almas e ver as pessoas bem. A vida é diferente agora. Nosso desejo é o desejo do Espírito Santo. Está ajudando as pessoas a encontrar Deus, a serem salvos. Tópico 3, um novo estilo de vida. Viver em novidade de vida não é fácil, pois o caminho que conduz a Jesus Cristo é apertado e exige renúncia, como está em Mateus 7,14. Infelizmente, muitos estão pregando um pseudo-evangelho que não exige mais renúncia e nem mudança de vida. Não podemos concordar com os falsos ensinos e os falsos discursos que têm sido disseminados, em especial nas redes sociais. Jesus diz que os falsos profetas têm roupas de ovelhas, mas são arpagês, isto é, são como as aves de rapina. Logo, precisamos ter cuidado. Mateus 23:25. O alvo deles é destruir o rebanho do Senhor e impedir que venhamos alcançar a vida eterna. Muitos, sob a influência de Satanás, estão operando sinais e prodígios, imitando as obras de Cristo, porém seus frutos revelam que não pertencem a Jesus Cristo. Como identificar o crente autêntico? Ele pode ser identificado não por aquilo que possui, mas por aquilo que é. Suas ações precisam revelar que ele está em Jesus Cristo. João 15:4. Lembre-se, não se conhece uma árvore pelas folhas, mas sim pelos frutos. Então é um novo estilo de vida. Veja bem, tem gente hoje, o evangelho está numa coisa tão tremenda hoje, que as pessoas estão medindo as vidas pelo que elas têm. Quem é espiritual aí? Quem é de Deus? Ah, ele tem uma fazenda, ele tem um avião, ele tem uma mansão, ele tem um carrão. Então é pelo que ele tem. As pessoas estão avaliando os outros assim hoje. Olha só.
A escola bíblica dominical começou a avaliar os professores. O que ele tem? Aí tem um diploma de professor.